Fala galera, beleza? Mais uma vez aí cá investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 18/6 aí de 2020 às 12h56 da manhã, estamos começando, da tarde, né? Estamos começando mais uma análise de Bitcoin e Ethereum, e não poder deixar de ser agora agradecer que somos 883 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão ativando as notificações, deixando o seu like e também a sua opinião, que é muito importante para a gente crescer junto, beleza? Tamo junto. Então, primeiro de tudo, entra no grupo do Telegram, acessa lá, você vai ter acesso a mim, vai poder conversar comigo, vai poder conversar com outras pessoas também que estão no mercado, trocar experiência, fazer as suas ponderações. Então, meu irmão, tamo junto. É por lá também que você vai ter acesso a poder entrar em contato comigo e a gente trocar ideia se você tiver interesse, né, de participar de uma videochamada, de uma conferência ali para poder a gente trocar ideia sobre sobre os protocolos de DeFi ou então alguma outra coisa que você queira aprender nos mercados, né? Por exemplo, contratos de opções que você pode utilizar para poder defender as suas posições. Então, entre em contato aí para você participar da mentoria, tamo junto. E é nóis. Ontem eu participei de uma live muito especial com a galera da Escola Cripto, o João e o Lalo, fantástico. E o Cláudio também, muito bem assistidos ali, né, por essa galera. Então, meu irmão, foi incrível estar falando ali sobre DeFi durante 2 horas e 40 minutos. A gente passou falando lá no Rede Aberta, o canal da Escola Cripto no YouTube. Se você perdeu, não deixa de assistir esse conteúdo, galera, porque realmente tá demais, tá muito top. Poucas pessoas estão falando sobre esse tipo de conteúdo com esse nível de qualidade aqui dentro do Brasil, né, galera? Então vamos ficar ligados, não vamos perder qualidade, meu irmão, pampanate aí no número de inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, galera, sem palavras, é por isso que a gente tem aqui para trazer conteúdo para vocês direto. Então, eu tinha acabado de gravar esse vídeo, na realidade, e aí, simplesmente, quando eu postei, ficou sem áudio, né? Eu tinha apertado o botão do mute aqui, mas agora já tá tudo direito aí, e eu espero que agora nesse vídeo agora dê certo, beleza? Então, vou gravando de novo aqui para vocês a mesma coisa que a gente comentou no vídeo que eu gravei, ficou sem áudio. Então, Ave Maria. Então a gente vem aqui para a notícia aqui da Forbes, né? Para a gente ver como é que anda aqui a movimentação dos mercados tradicionais, né? E a gente vem ver que simplesmente a China e os países asiáticos ali, alguns países asiáticos, estão se interessando em criar uma criptomoeda lastreada em moeda fiduciária, né? No sistema ali parecido com a própria Libra do Facebook, né? Mas também voltada para o mundo de criptomoedas, né? Puxada assim bem para o lado do Bitcoin. Então, a gente tem os países aí da China, do Japão e da Coreia do Sul, se unificando ali para poder tentar criar uma moeda estatal, né, uma moeda dentro desse conglomerado aí de países, né, que vão aderir a esse sistema para poder tentar sair desse monopólio que a gente tem do dólar hoje, né, da dominância do dólar. Então eles estão querendo criar essa nova criptomoeda aí governamental, né, para poder realmente, quem sabe, estar saindo desse sistema que, por exemplo, os Estados Unidos dominam, né, as transações interbancárias internacionais através de um protocolo chamado SWIFT, que os Estados Unidos controlam, e é aonde são feitos settlements, né, que é feito todo o fechamento dos pagamentos de transações internacionais entre países para, por exemplo, exportações de commodities, esse tipo de coisas que são negociadas entre os países, né? Então é bem interessante a gente ver a China se aliando a outros países aí, principalmente o Japão, para poder tentar fazer essa nova moeda aí. E aqui a Forbes inclusive fala que teria uma possível relevância de 60% da moeda chinesa e 20% da moeda japonesa dentro dessa basket, né? Dentro dessa bacia de moedas que vão lastrear essa nova criptomoeda para poder esses países asiáticos, enfim, tirarem aqui a dominância do dólar, né? E é bem interessante a gente tá analisando, entendendo isso, fazendo um paralelo um pouco com o mundo de criptomoedas de Bitcoin. Por quê? Porque simplesmente a gente tem os países, né, e eles simplesmente não confiam
exatamente na China, né? A China é um país que tem muitas dúvidas, né? Porque os dados são maquiados pelo seu governo, né? O governo da China, ele tende a fazer e mostrar somente o que ele é de interesse do próprio governo, né? Então é bem interessante, bem importante a gente estar entendendo esse movimento global, né, onde países asiáticos que estão cada vez mais absorvendo, né, empresas, absorvendo a economia, né, porque eles estão crescendo de uma forma muito rápida e simplesmente agora eles querem tirar essa dominância que o dólar tem, né, referente aos contratos de pagamentos de transferências internacionais bancárias, né, galera? Então, é bem importante porque, por exemplo, os Estados Unidos ele tem um mecanismo através desse protocolo SWIFT, né, que a gente conhece, que ele controla todas as transações que são realizadas dentro do mundo interbancário aí, internacional. E simplesmente, através desse protocolo, os Estados Unidos conseguem manter países com sanções, né, que são regulamentações aí, e até mesmo, por exemplo, no caso da Venezuela, a gente tem, a Venezuela, no caso, ela tem uma conta no Fed, no Banco Central Americano. E simplesmente quando qualquer tipo de pagamento vai através do SWIFT para essa conta lá do Fed da Venezuela, não, do Fed dos Estados Unidos, o Fed é do Banco Central Americano. Mas a Venezuela, país Venezuela, tem uma conta dentro desse Banco Central Americano. E o que acontece é o seguinte, essa conta desse Banco Central Americano, eles vedam qualquer tipo de transação que entrar. Ou seja, se a Venezuela recebe dinheiro, por exemplo, através do protocolo SWIFT, os Estados Unidos, como tem problemas com a Venezuela, né, eles tentam intervir, né, por conta de todos os problemas aí financeiros ou não que estão acontecendo na Venezuela, a gente sabe que simplesmente os Estados Unidos têm essa capacidade de bloquear todos os fundos que entram através desse sistema SWIFT, né? Então, a Venezuela ela tem sofrido bastante aí com esse tipo de movimento e é bem interessante a gente entender que a China e outros países asiáticos já estão querendo também sair desse negócio, né? desse negócio que os Estados Unidos têm a soberania e consegue dominar e fazer, impor as regras dele da maneira que ele achar que deve. Né? Então é bem interessante mesmo, de verdade. Eu acredito que no futuro os países vão entender que não existe mais o porquê a gente utilizar uma moeda que é controlada por um único país em si, e aí eu acredito que os países mais interessados e mais à frente desse tipo de situação vão ser os próprios paraísos fiscais, né, onde as regulamentações são mais brandas, no sentido de você poder deixar o seu dinheiro lá alocado no país e também ter mais privacidade, né? Por quê? Porque simplesmente os países eles querem atrair capital, né? A gente tem países, por exemplo, como a Malta, como Gibraltar, como vários outros países aí que são considerados paraísos fiscais. E no meu modo de ver, a gente tem a capacidade de perceber que os primeiros possíveis bancos centrais a adotarem uma moeda que é completamente apolítica, né, uma moeda que é completamente descentralizada e sem nenhum tipo de correlação com nenhum país em si, vão ser esses próprios paraísos fiscais. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu acho que por esses países que são hoje conhecidos como os paraísos fiscais, eles tendem a serem países que vão primeiramente adotar, por exemplo, o Bitcoin como uma reserva de valor dos próprios bancos centrais, para possível lastro de sua moeda fiduciária, né? Então é bem interessante a gente estar entendendo, e a gente comentou bastante ontem sobre o protocolo MakerDAO, que é um dos protocolos que faz esse tipo de interação. Inclusive a gente já consegue lastrear Bitcoin para poder emitir uma moeda estável ao mercado, né? Então é bem interessante esse conceito de os países começarem a entender e começarem a fazer os seus movimentos nesse sentido, né? Logicamente a gente sabe que a gente pode ter regulamentações aí que podem vir
para poder realmente estar diminuindo aí a força desse movimento, né, porque não é de interesse dos países que estão estabelecidos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem o Fed, que controla a emissão do dólar, ele simplesmente está estabelecido no poder, então ele não tem interesse que outra coisa, outra moeda, outro interesse venha e se estabeleça. Então, os países não querem, os países que vão fazer esse tipo de movimento, de aderir ao Bitcoin, por exemplo, como uma moeda para lastro da sua própria moeda, né? Eu acredito que eles vão simplesmente passar por algum tipo de regulamentação ali para que em algum momento seja difícil disso acontecer, né? Que os países tenham dificuldade para poder esse tipo de movimento, né? Eles começarem a adotar uma criptomoeda para lastrear suas moedas, seja mais complicado de acontecer por conta de regulamentações aí, shadow banning, né? Quando a gente tem ali uma regulação indireta acontecendo para que os países não aconteçam, não façam esse tipo de movimento. Mas também, por outro lado, a gente tem que ver que a dominância do dólar está perdendo cada vez mais o seu valor, né? Então a gente vê os bancos centrais aí imprimindo, principalmente o Fed, né? O Banco Central Americano imprimindo trilhões e trilhões de dólares aí, e isso é muito prejudicial para todos os países, por exemplo, que têm dívida em dólar, né? E a maioria, a grande maioria dos países tem dívida em dólar. Por quê? Por que que isso é prejudicial? Porque simplesmente a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que trabalhar, o país tem que desenvolver, tem que gerar impostos, tem que fazer todo tipo de produção para que aquele dinheiro seja criado, né, seja uma produtividade elevada para poder a gente conseguir construir aquele capital e aí sim a gente repagar a nossa dívida em dólar, né? Só que os Estados Unidos simplesmente eles apertam um botão e aí eles botam tanto de dólar no mercado que eles quiserem, tá ligado? Então, realmente chega a ser até ridículo, né, esse tipo de movimento. E a gente tem que entender que movimentos para moedas apolíticas, descentralizadas, sem nenhum tipo de relação com governo ou político algum, como o Bitcoin, ele pode ser uma alternativa aí para que países como os próprios paraísos fiscais sejam se interessem por esse tipo de coisa cada vez mais, né? Então acho bem interessante a gente estar de olho nessas situações que estão acontecendo aí globalmente, né? Então a gente tem aqui o Decrypt, a gente tem aqui uma notícia de um protocolo de DeFi bem conhecido chamado Bancor. Ontem eu até conversei, falei lá na live com o pessoal da Escola Cripto lá sobre falei um pouco sobre esse protocolo Bancor aí também, que é uma corretora descentralizada. E o próprio time de desenvolvimento do Bancor, né, o próprio time de desenvolvedores aí do Bancor, eles encontraram um bug aí que permitiu com que o próprio time do Bancor fizesse um hack de 545 mil dólares. Então isso foi muito interessante porque simplesmente como foi o próprio time de desenvolvedores do Bancor que conseguiu descobrir esse bug, eles fizeram de uma forma como que ninguém perdesse os fundos dentro da plataforma e simplesmente já corrigiram esse bug novamente. Então isso daqui foi uma das coisas que eu tratei ontem na live lá com o pessoal da Escola Cripto, falando sobre possíveis bugs que aconteçam dentro dos protocolos. Então isso aqui é uma notícia de hoje, que acabou de sair aí no Decrypt, e a gente vendo que estava aqui com possível vulnerabilidade aqui de 545 mil dólares aí, mas ainda bem, né, que o pessoal da própria Bancor conseguiu descobrir essa vulnerabilidade, conseguiu fazer esse exploit, né, explorar essa vulnerabilidade e conseguiu proteger esses 545 mil dólares aí de pessoas que estavam com os seus fundos dentro dessa corretora descentralizada chamada Bancor. Então é bem interessante você entender que existem riscos no mundo de DeFi, existem muitas coisas muito interessantes
que a gente pode utilizar. Ontem eu mostrei diversos protocolos lá com o pessoal, mas realmente a gente tem vulnerabilidades aí que podem ser exploradas. Ainda bem que neste caso aqui o pessoal da própria Bangkok conseguiu fazer com que esse protocolo não perdesse os fundos, né, galera? Então é bem interessante a gente entender esses movimentos do mercado, né, entender e participar de uma maneira geral como um todo, falando também das coisas boas, mas a gente tem que falar também aqui e chamar atenção para os riscos, né, que acontecem, que são bastante presentes aí nesse mercado de criptomoedas, né? Então vamos ficar ligado aí, galera, vamos ficar ligado e tamo junto. A gente vem direto aqui pro nosso CoinGecko, né, fazer aquela respectiva análise aqui do mercado de criptomoedas hoje, com 268 bilhões de dólares aí, o mercado vem praticamente lateralizado, com o volume caindo ainda mais um pouco de ontem para hoje, chegando a casa dos 42 bilhões de dólares. E a gente tem aqui 64,5% de dominância do Bitcoin e 9,61% de dominância do Ethereum, né? O Bitcoin agora 9.388 dólares, o Ethereum com 231 dólares aqui agora no momento, praticamente estáveis aí nas últimas 24 horas. A gente tem Synthetix aqui com 2,6 de alta, Chainlink com 2,8 e Kyber Network também aqui lateralizando normalmente aqui de queda com 0,7% negativo. Portfólio agradece, né, galera? Então a gente vem aqui para o gráfico. A gente vem aqui para o gráfico diário do Bitcoin de longo prazo. A gente sempre tem essa visão de tentar enxergar os movimentos com um pouco mais de longo prazo, né? Para vocês que estão chegando aí agora no canal, né, a gente sempre tem essa visão um pouco mais distante, né? Porque a gente sabe que os movimentos, para que aconteçam no próprio gráfico diário, eles demandam de tempo, né, galera? Então vamos ficar de olho aí. A gente continua negociando dentro desse nosso triângulo ascendente aqui que a gente tem desenhado já há vários dias e continuamos negociando também entre os nossos dois primeiros fractais aqui de curto prazo, de 21 períodos a linha azul e o marrom a linha de 50 períodos, né? Nosso fractal de 50 períodos aqui, que hoje respectivamente estão o 21 períodos ali na casa dos 9.599 e o de 50 períodos na casa dos 9.370. Então, uma região ali muito pequena que a gente tem de trade, né, que está sendo negociado, e o preço já vem sambando dentro dessa região há alguns dias, né? Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu acredito que após o rompimento dessa região aqui do nosso triângulo ascendente, a gente vai ter algum movimento mais expressivo aí de alta ou de queda, né? A gente nunca sabe para onde a gente está indo, e a gente simplesmente tem que ajustar a nossa exposição, né? Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais como você pode defender o seu portfólio global, né? Como você pode defender as suas posições utilizando opções, por exemplo, para poder ter acesso a não ficar exposto binariamente, né? Ou seja, de maneira que você acha que o mercado vai subir, aí você compra e espera. Se você acha que o mercado vai cair, você vende e espera. Então, essa maneira aí de achar no mercado, ela não é muito interessante, porque se você acha no mercado, você está trabalhando da maneira errada. Então vamos aprender a utilizar essas opções aí. Eu falo bastante também nas mentorias sobre isso, e é bem importante que as pessoas entendam e possam entender que existem mecanismos financeiros que a gente pode utilizar para poder proteger o nosso portfólio global, né? Então é bem interessante a gente ter o movimento depois definido dessa região aqui, e a gente possivelmente ter em vista aqui que se a gente romper para baixo aqui, a gente tem suportes bem interessantes aqui na casa do nosso fractal de 72 períodos, que já vem aqui na sequência na casa dos 8.720 dólares, e começam os nossos fractais maiores, né? Os nossos fractais aqui de 305 períodos, de 200 períodos e o de 100 períodos na sequência aqui, já trazendo bastante suporte, que são os nossos fractais de médio prazo, né, galera? Então, é bem interessante a gente estar de olho nessas regiões aqui também. Um dos mais importantes é o nosso fractal de 200 períodos, na casa dos 8.228 dólares, o que é bem interessante, porque já é mais alto
do que o nosso fundo anterior principal aqui que a gente tem na tendência do Bitcoin. Então é bem importante que o Bitcoin não perca esse fundo principal aqui na casa dos 8.235 dólares e a gente manter essa tendência de alta de vários e vários meses aqui já de forma saudável, né? Apesar desse movimento lateralizante aqui, a gente tem uma similaridade aqui com essa outra região fractal, que aqui embaixo a gente estava negociando abaixo do fractal de 305 períodos. Note a diferença que aqui a gente está acima do fractal de 305 períodos. Então, quando a gente rompeu esse fractal de 305 períodos, a gente disparou total. E aqui a gente está fazendo um movimento de lateralização em cima do fractal de 305 períodos. Então vamos ver, vamos entender que essa região é muito importante para que se sustente e que a gente consiga superar aí, comece a fechar candles acima desse patamar dos 10.500 dólares, que a gente possivelmente estaria indo buscar essa nossa linha de tendência de baixa aqui de praticamente 3 anos aí que a gente tem pegando os topos aqui de 2017, topo de 2019, e a gente, quem sabe, dessa vez agora supera essa região aqui e começa um possível novo bull market, né, galera? Então vamos ficar de olho, o mercado está dando oportunidade aí todos os dias. A gente vai passar aqui no Ethereum rapidinho, como sempre. E a gente tem aqui toda a movimentação do preço do Ethereum bem no gráfico diário, né? Então, note como o Ethereum está aqui dentro desse abaixo aqui, né? Na realidade, desse nosso fractal de 1.200 períodos, né? Então, eu já mostrei isso diversas vezes para vocês. Eu acredito que tudo que o Ethereum fizer abaixo dessa região fractal, a gente está tendo uma grande sopa de oportunidades, né, galera? Então, a gente tem que entender que com tudo isso que está sendo criado dentro da blockchain do Ethereum, com essa capacidade dos protocolos descentralizados aí, que a gente consegue utilizar, e são protocolos viáveis, e são protocolos cada vez mais importantes para poder o desenvolvimento do Ethereum, se acontecer, né? O desenvolvimento acontecer, a gente tem que entender que esse preço aqui de 200 e tantos dólares aqui, abaixo dos 300 dólares, ou mais ou menos aqui os 295 dólares, onde está a nosso fractal aqui de 1.200 períodos, que é o maior fractal que a gente utiliza aqui na nossa análise, realmente não vai demorar muito mais tempo para poder se manter aqui abaixo. Eu posso estar errado, posso estar errado. Então é por isso que você tem que aprender a se expor de uma maneira que você vai se proteger caso você esteja errado, né? Então a gente tem que entender que o Ethereum também continua aqui negociando dentro dessa mesma região aqui que o Bitcoin está, fractal, né, que eu digo. Então a gente está negociando dentro do fractal de 21 períodos e também em cima do fractal de 50 períodos, abaixo do 21 e em cima do 50. Então a gente está num coil ali, né, a gente está ali numa região curta de variação de preço que realmente ela tende a aumentar esse volume caso esse patamar seja superado, né? O fractal aqui de 21 períodos hoje no Ethereum está na casa dos 238 dólares. Começaram a fechar candles diários, né, às 9 da noite, acima desses 238 dólares, é bem interessante para a tendência do Ethereum, porque indica que a gente está possivelmente indo atrás de buscar os topos anteriores aí, que estão aqui na casa dos 255 dólares. Então, vamos ficar ligado aí, perder também essas regiões fractal aqui de 50 períodos na casa dos 218 dólares. Poderia trazer recuos mais fortes, inclusive até a gente testar os nossos fractais mais importantes aqui de médio prazo. Então, que hoje está ali na casa dos 180 dólares, né, galera? E mesmo assim ainda seria um fundo mais alto do que o fundo anterior, mas a gente tem que entender que seria uma queda já bem expressiva para o preço do Ethereum aí, caso isso acontecesse, né? Então você está preparado? Está preparado? Então beleza, tamo junto. Eu estou preparado. Então, meu irmão, 883 inscritos no canal, não tenho nem o que falar. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando o seu like também, a sua opinião, que é muito importante para poder a gente seguir junto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tive que gravar 2 vídeos hoje aí, porque o primeiro saiu sem áudio. Então, tamo junto, é nóis. E valeu, galera. Valeu, 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 valeu.